Olá, tudo bem? Tudo tranquilo na santa paz do Senhor Jesus? Mais uma vez aqui com vocês para gravarmos um vídeo, para falarmos um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é a sua palavra, levar a vocês um pouco do que a gente tem aprendido, um pouco do que o Senhor tem colocado no nosso coração, porque todos os dias a palavra de Deus se renova e todos os dias ela se faz presente na nossa vida, se faz como que um renovo para para a nossa alma, para o nosso espírito e para a nossa vida de um modo geral. Eu quero primeiramente dizer ou pedir, para que você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que dê o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário, faça uma pergunta, peça uma oração, conforme você sentir no seu coração, porque o nosso intuito, como eu sempre digo, não é ganhar dinheiro. O nosso intuito é levar a palavra de Deus a tantas quantas pessoas nós conseguirmos. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as promessas do Senhor para a nossa vida. Sempre que, ou quase sempre, quando as pessoas falam conosco, elas oram com a gente, elas nos trazem uma palavra, elas dizem sempre a mesma coisa, que o Senhor Jesus tem uma promessa para cada um de nós. Mas elas falam isso porque é uma verdade. O Senhor Jesus tem promessas para mim, para ti e para todos que vão se chegando a Ele. Então eu quero convidar vocês para nós lermos lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 17 e o versículo 20. Vamos ler esses dois versículos. Romanos capítulo 4, versículo 17 e o versículo 20. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Quando nós vimos lá em Romanos, olha quantos anos se passaram, quantas décadas se passaram para que chegasse lá de Abraão até chegar aqui a Romanos, já depois da vinda do Senhor Jesus. Deus tinha uma promessa para Abraão, assim como Ele tem para cada um de nós. E Ele disse para Abraão que pai de muitas nações Ele faria Abraão. Ele disse a Abraão que aonde pisasse a planta do seu pé seria dele. E Deus disse mais a Abraão ainda, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Mas o Senhor Deus fez com Adão, teve que fazer como certas condições. Então o Senhor Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e sai da casa do teu pai. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Essas foram as condições que Deus impôs para Abraão. E qual a condição que Deus impôs para ti, para mim? Deus, para que nós alcancemos a promessa, Ele diz que nós devemos ficar longe do pecado. Porque nós temos que entender uma coisa, ou nós abraçamos a promessa e abandonamos o pecado,
Ou nós deixamos o pecado e abandonamos a promessa. Uma dessas duas coisas nós temos que fazer, ou abandonar a promessa e ficar no pecado, ou sair do pecado e ficar na promessa. Mas como assim sair do pecado? Nós somos pecadores naturais e não vamos conseguir nos livrar do pecado. Mas o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. E o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, porque Ele enviou o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus tem promessa na vida da tua família. E às vezes tu ouve falar que Deus tem promessa para ti, o Senhor Jesus tem promessa para ti, e as coisas não acontecem na tua vida. Isso é o pecado, amados. Isso é o pecado, amados. Porque quando nós entregamos na mão de Deus, nós entregamos na mão de Deus e descansamos. Muitas vezes nós ficamos agarrados ali ao problema, tentando ajudar a Deus, orando, pedindo, Senhor, me dá saúde, Senhor, para que eu possa criar meus filhos. Me dá saúde, Senhor, porque eu tenho um filho problemático, eu tenho um neto problemático e eu preciso criar esse neto. Quem te deu, né? Quem te deu essa autoridade? Da onde tu tirou essa prepotência de dizer que tu tens que fazer? Quando tu entregaste o teu filho, o teu neto na mão do Senhor Jesus, a partir daquele momento, Ele vai cuidar. Mas aí vem a dúvida, poxa, será que Deus ouviu a minha oração? Deus ouviu a tua oração. A palavra de Deus diz que Ele sempre nos ouve. Quando Jesus disse que o Pai sempre ouvia Ele estava dizendo para nós também, olha, o meu Pai me ouve e ouve a vocês também, que crerem em mim. Então, amados, está chegando aquele momento, está chegando aquela hora de você, ou é Deus ou é nada. Deus tem promessa para ti. Mas Deus não deixa que o homem se vanglorie de nada. Dizendo, poxa, eu fiz por merecer. Não, ninguém é merecedor de nada. Mas se você confiar, se tu confiar, guardar a palavra que o Senhor te manda hoje, Ele vai abençoar a tua família. Lembra do carcereiro lá, quando estava na prisão, e que Paulo, Silas e todos os que estavam ali, os presos, não fugiram após o terremoto? E o carcereiro perguntou para Paulo, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse, o Paulo disse para ele o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo disse isso, será salvo tu e a tua casa, ou seja, Deus estava dando mais uma promessa para ele e para toda a sua família, para todos aqueles que fazem parte da família dele, até mesmo para filhos, sobrinhos, netos, tios, avós. Essa era a promessa do Senhor, será salvo tu e a tua casa, porque haveria um esforço da tua parte para que teus filhos e teus parentes fossem salvos. E não é isso que tu busca? Que os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos, os teus pais tenham uma vida boa nesse plano terreno, tenham uma vida abençoada por Deus. E isso acontece, mas tu tem que deixar Deus fazer a obra. Ah, mas o meu filho, meu neto, meu parente é muito rebelde. Entrega nas mãos do Senhor e descansa, apenas ora, pedindo, Senhor, confirma a tua bênção. Senhor, tu me fez uma promessa e eu creio que vou receber. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando aqui de salvação. Lembra que eu falei do carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E Deus quer te salvar, meu amado. Deus quer te salvar, minha amada. Deus quer fazer uma obra grande na tua vida. Mas tu tem que largar o pecado.
O pecado de achar que tu podes ajudar a Deus, que Deus precisa de uma mãozinha. Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Deus não precisa de mãozinha nenhuma nossa. Deus precisa apenas da nossa fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, né? Passa daqui para o mar, e ele fará. Isso são metáforas, mas que elas estão dizendo para você que para quem crê não existe limite. Para quem crê, o limite é o Senhor Jesus. Porque Ele sabe o que tu está ganhando hoje, ou o que tu está pedindo hoje. Ele sabe se no futuro não vai ser não vai ser prejudicial para ti. Então, amados, nós temos que confiar no Senhor Jesus. Nós temos que abandonar o pecado. Existe aquele pecado que vocês todos conhecem, não preciso citar aqui, a fofoca, né? Os maus pensamentos, as más intenções, também são pecados que nos afastam da presença de Deus. Mas se tu tem procurado viver longe disso, então só te resta crer. Crer que o Senhor Jesus vai fazer a obra. Eu creio e peço a Deus que faça a obra na tua vida e que abra os teus olhos, para que tu vejas o poder de Deus. Nenhum de nós é suficientemente forte e capaz de fazer algo na grandeza que o Senhor pode fazer por nós. Então para de tentar ajudar a Deus. Esse pecado é um pecado muito ruim, que Deus não gosta. Deus não gosta. Deus abomina o pecado. E esse pecadinho pequenininho, não, mas eu só quis dar uma mãozinha. Não, não precisa. Ele pede apenas que a gente creia. Então vamos crer. Eu quero neste momento orar contigo, eu quero falar contigo, falar com Deus, para que Deus venha fazer uma obra na tua vida, para que Deus venha manifestar o poder dele na tua vida. Então, em nome de Jesus, eu te digo, hoje o Senhor tem uma bênção para ti. Hoje o Senhor Jesus tem uma grande coisa, uma grande obra para fazer na tua vida. Mas Abraão creu. Abraão foi falho. Abraão errou perante Deus. Quando Deus disse, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei, ele falou para Abraão. E Abraão levou um sobrinho chamado Ló. E a Bíblia relata que muitas coisas aconteceram na vida de Abraão por causa da desobediência. Já naquele tempo, as pessoas desobedeciam. E Deus não deixou de abençoar Abraão. Abraão é o pai de muitas nações. Dele saíram muitas nações, como foi prometido a Deus. Foi prometido por Deus. E se Abraão creu e recebeu, por que tu crê que tu não, se tu crê, tu não vai receber? Tu crê, tu vai receber também. Deus vai fazer tudo a seu tempo. A obra de Deus não acontece no meio da correria. A vontade de Deus não é a nossa vontade. A nossa vontade é uma e a de Deus é outra. Porque nós pedimos uma coisa hoje e amanhã aquela coisa já se torna obsoleta para nós. É como nós comprarmos um carro novo hoje. Daqui 5 anos esse carro para nós já vai estar velho, superado. A gente já está em busca de um carro mais novo. Mas Deus quer te dar uma coisa assim, que vai ser para a tua vida eterna. Vai ser para a tua vida nesse plano terreno, enquanto tu estiver aqui, vai ser bênção para ti. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer fazer nada de coisas que... Se Deus desse tudo que a gente quer agora, imagina, será que nós estaríamos com Deus? Amados, tem muita gente que pede um bom emprego para Deus e Deus dá.
Aí a pessoa depois não tem mais tempo para buscar a Deus, não tem mais tempo para ir numa igreja. Como eu disse, eu estou falando aqui, não estou falando de religião, estou falando de buscar a Deus. Vai numa igreja buscar o poder de Deus, vai buscar a presença de Deus, vai numa igreja agradecer a Deus, a pessoa não tem mais tempo. Porque agora ela está num bom emprego, ganhando um bom salário, e aí aos fins de semana ela tem que aproveitar a vida, sem lembrar que se ela perder tudo hoje, ela vai voltar correndo para Deus. É assim que acontece com o ser humano. O ser humano é ingrato. Então eu estou te dizendo nessa noite, ou nesse dia, ou nesta manhã, nesta tarde, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, eu estou te dizendo que se tu creres, será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus também diz, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu chego diante de Ti neste momento, Senhor, para pedir por cada pessoa, Senhor, que está neste momento assistindo este vídeo ou ouvindo este áudio, Senhor. Pai amado e Pai querido, abençoa cada um, Senhor. Alcança cada vida, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta a Tua graça. Cumpre, Senhor, na vida de cada um as promessas que Tu tem para cada um, Senhor. Mas que eles também possam entender, Senhor, que eles têm que deixar o Senhor agir, que eles têm que colocar tudo nas Tuas mãos e deixar que o Senhor faça a obra. Deus amado e Deus querido, da sabedoria e da inteligência, Senhor, para que os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, possam entender que o Teu propósito, Senhor, é estar sempre junto deles e que eles estejam sempre junto contigo. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.